Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Então, hoje em dia temos milhares de podcasts, de vídeos sobre relações. Falam de red flags, da linguagem do amor, do apego, de narcisistas, de compatibilidade. Eu às vezes tenho a sensação de que alguém para marcar um café com alguém já precisa de preencher uma ficha psicológica com perguntas como: qual é o teu estilo de apego? Fazes terapia? Qual é a tua linguagem do amor? Em criança sentias que as tuas necessidades emocionais eram validadas? Malta, calma. Às vezes a pessoa só quer saber se gostas de chá ou café. Meu Deus. Mas sabes o que é que ninguém diz? Ou pelo menos eu não tenho ouvido. É que o maior problema das relações não são as red flags. Não são os estilos de apego. Nem sequer é a comunicação. O maior problema, pelo menos na minha perspectiva, é que nós não aprendemos a amar pessoas. Nós aprendemos a amar expectativas. Então pensa nisto. Conheces alguém e ainda nem sequer sabes o apelido da pessoa. E entretanto a tua cabeça já começou a escrever uma série da Netflix. Já começou a pensar no primeiro encontro, no segundo encontro, nas férias, na casa, nos filhos, num cão chamado Tobias. E a pessoa ainda nem sequer decidiu se gosta de ti sequer. Nós temos uma imaginação extraordinária. Na minha opinião, Hollywood devia contratar pessoas apaixonadas. E ao longo dos anos eu fui reparando numa coisa, que a grande parte das relações, ou melhor, grande parte das desilusões nas relações, não nasce daquilo que o outro fez. Nasce daquilo que nós esperávamos que eles fosse. E isto tem uma diferença gigante, porque as expectativas têm aqui uma característica que é muito curiosa. São acordos, só que são acordos que nós fazemos sozinhos e nunca dizemos à outra pessoa. Mas, novidade, esperamos que ela os cumpra. Isto é quase injusto, não é? E há uma frase que me acompanha há bastante tempo. Quanto maior a expectativa, menos espaço nós damos à realidade. E a realidade, infelizmente, tem aqui um defeito terrível. As pessoas são pessoas. Esquecem-se, chegam cansadas, às vezes respondem mais tarde, às vezes dizem a coisa errada, às vezes nem sabem explicar o que sentem. E isto não faz delas má pessoa. Faz delas apenas humanas. Só que nós temos muito pouca tolerância para a humanidade. É como se quiséssemos versões premium das pessoas. Sem bugs, sem traumas, sem seguranças, sem dias maus. Nós basicamente queremos um ser humano com atualizações automáticas. E depois admiramos-nos quando as relações não duram. E há outra coisa que me deixa a pensar. Nós nunca tivemos tantas formas de conhecer pessoas. Hoje em dia temos aplicações, temos Instagram, temos WhatsApp, temos videochamadas. Reparem, nunca foi tão fácil dizer olá. E no entanto, nunca houve tanta gente a dizer: é muito difícil encontrar alguém. Se calhar o problema não é encontrar alguém. Se calhar o problema é permanecer. Porque nós vivemos numa cultura em que tudo é substituível. O telemóvel, o carro, o emprego, até a torradeira se avaria. E se avaria, compramos outra. E, sem dar por isso, nós começamos a olhar para as relações da mesma forma. À primeira dificuldade pensamos: se calhar existe alguém melhor. E atenção, até pode existir. Mas também vai chegar cansada à sexta-feira, também vai ter dias que comunica mal, também vai carregar histórias, porque não existem pessoas sem bagagem. Existem pessoas cuja bagagem ainda não conhecemos. E vocês sabem qual é uma das maiores ilusões das redes sociais? É fazer-nos acreditar que existem casais que nunca discutem. Eles não discutem porque só publicam as férias. Nunca publicam a conversa que começou com "temos de falar". E depois fazemos comparações absurdas. O nosso cotidiano contra os momentos mais bonitos da vida dos outros. Isto é uma competição impossível.
E outra ideia que eu gostava de deixar é que durante muito tempo ensinaram-nos a conquistar, a seduzir, a impressionar, a parecer interessantes, mas quase ninguém nos ensinou a permanecer, a reparar, a pedir desculpa, a ouvir, a dizer: pois olha, realmente hoje não estive bem. Ou então, não concordo contigo, mas continuo aqui. E talvez isso seja amar. Nunca, e isto não é nunca falhar, é continuar disponível para construir. E atenção, isto não significa aceitar tudo. Porque sim, há relações que fazem mal, há limites que precisam de existir, há despedidas que são saudáveis, mas existe uma diferença enorme entre desistir porque uma relação é tóxica ou desistir porque descobrimos que a outra pessoa é humana. E então há uma pergunta que eu gosto de fazer. Quando foi a última vez que entraste numa relação sem estares preocupado em parecer a tua melhor versão? Não é a versão mais engraçada, mais interessante, não é a versão mais segura. Apenas quem tu és na realidade. Porque há uma ironia nisto tudo. Passamos tanto tempo a tentar parecer alguém fácil de amar que às vezes nunca damos a oportunidade para que gostem da pessoa que realmente somos. E talvez seja por isso que tantas relações começam com intensidade e terminam com estranheza. Porque durante meses conheceram personagens e só mais tarde é que começaram a conhecer as pessoas. Então vou deixar-te aqui com duas perguntas. Estás apaixonado pela pessoa ou pela história que imaginaste sobre ela? E a segunda pergunta é: será que procuras alguém perfeito ou alguém com quem possas ser imperfeito? Talvez ninguém nos tenha ensinado a amar. Ensinaram-nos a conquistar, a impressionar, a agradar, a parecer interessantes, mas amar talvez seja muito mais simples. É olhar para alguém e descobrir que é profundamente imperfeito e perceber que nós também somos. E apesar disso, continuarmos a escolher construir. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do Entre Perguntas e se fores jantar com alguém, em vez de tentares parecer mais interessante, experimenta ser mais verdadeiro. Curiosamente, é muito mais raro, mas também muito mais bonito. Até ao próximo episódio.